Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Show Fake News. Esse programa é especial em homenagem ao aniversário de 9 anos da Momento Diabetes, que será realizado no dia 26 de junho, que também é o Dia Nacional do Diabetes. Eu quero saber de você qual é a sua maior fake news sobre diabetes. O que foi de mais absurdo que já te falaram sobre esse assunto? Essa e outras informações nós vamos conversar hoje com o Dr. Márcio Pereira, que é endocrinologista e fundador do ISPEM, um Instituto de São José dos Campos em Pesquisas Médicas. Esse também é o tema que nós vamos aprofundar no nosso episódio de hoje. Dr. Márcio, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, tudo ótimo. Melhor ainda estar aqui com vocês. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Letícia. Obrigado, Renan. Obrigado, Fernanda, nutricionista. Estamos aqui amigavelmente e eu considero esse um tema importantíssimo, que é sobre pesquisa médica, porque vou explicar com o decorrer do nosso bate-papo a importância da pesquisa médica no Brasil e no mundo. Perfeito. Nossa, a gente que agradece, doutora, a sua presença aqui. Obrigado. Um pesquisador, né, já de tradição, aí o senhor vai falar um pouquinho quanto tempo o senhor tem pesquisando sobre endocrinologia, diabetes e outras condições aí metabólicas. E da região do Vale do Paraíba, né, que é onde a Momento Diabetes está sediada. Nós estamos em Taubaté, São José dos Campos é a maior cidade do Vale do Paraíba, onde está o Instituto. Então, para a gente é um grande prazer tê-lo aqui. Doutor, eu quero começar já com essa perguntinha aí da fake news, que é o que abre a nossa série, né? E o senhor tem uma experiência muito boa aí na área do diabetes, né? Sim. Quanto tempo o senhor atende pessoas com diabetes? Eu estou completando 41 anos de formado, modéstia à parte, eu tenho uma larga experiência na área da diabetes, da metabologia. Eu sou endocrinologista de formação e diabetologista. Eu adoro essa expressão, diabetologista, porque isso mostra a importância do diabetes dentre as condições crônicas de saúde, né? Aqui no Brasil são cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes. Então a gente tem especialistas cada vez mais no detalhe da condição. Eu sou um amante inveterado da diabetologia, amante inveterado. Amo o que eu faço, amo tratar os pacientes. Com uma relativa frequência, eu pego pacientes mal controlados da diabetes. Aquele paciente ele chega desanimado, achando que a diabetes dele não tem jeito, mas não existe diabetes que não seja bem controlada, desde que haja uma atuação adequada na conduta do médico e, é claro, a colaboração do paciente em seguir razoavelmente aquilo que é necessário para ele, incluindo instruções como a da Fernanda, nossa nutricionista aqui. Exato. A nossa Nutri Diabética, que vocês que já acompanharam aqui a nossa série, outros episódios, sabe que ela é a nossa voz do além. Vamos ouvir? É além vídeo, tá, gente? Fernanda, você tá por aí? Oi, estou sim. Muito feliz de estar aqui participando com você, Letícia, doutor Márcio. Muito obrigada. É bom falar de pesquisa clínica, porque a gente fala de futuro também, né, Fernanda? Sim, estou ansiosa aqui para conhecer. Muito bom. Doutor, o que o senhor falou significa que o diabetes não é uma condição que se lida sozinho, né? Então, assim, a pessoa que tem diabetes precisa de uma equipe médica para ajudar multidisciplinar. É uma equipe que compreende o médico, compreende a nutricionista, compreende a colaboração do paciente em promover ou ajustar seus hábitos. Muitas das vezes precisa também de um acompanhamento de um psicólogo para poder ajudá-lo também, num apoio psicoemocional. E desde que haja essa compatibilização, certamente os resultados são positivos. Agora, mais de 40 anos, né, estudando diabetes, cuidando de quem tem diabetes. Ano para mais de meta. Imagina que já ouviu muita barbaridade, muito mito, muita mentira sobre diabetes. Qual que o senhor pode destacar aqui para a gente como mais absurda? Eu vou destacar, são muitas, mas eu vou destacar uma que pode prejudicar o próprio paciente, que é o mito do tratamento da diabetes
sem o uso de medicamentos e aquele tratamento que as pessoas chamam de um tratamento, aspas, natural, né? Usam das mais diversas ações, né? Como ervas, chá medicinais, né? E raízes, né? Onde, na realidade, isso terá algum mínimo efeito naquele paciente que pode ter só uma diabetes muito leve, que de qualquer maneira essa diabetes vai melhorar da mesma maneira fazendo dieta e atividade física, ou no máximo numa pré-diabetes. É impossível tratar adequadamente uma diabetes só através desses chás, dessas raízes, né? Não dá resultado, né? E às vezes a pessoa vai pelo discurso fácil da pessoa que recomendou isso, e aí só piora a sua diabetes. Ou seja, por exemplo, um chá de jamelão, já ouvi isso. Jambolão. Jambolão. O chá de pata de vaca, que era muito comum quando eu comecei em 2012, eu fiz muita Verdade. matéria sobre isso. Verdade. Água de quiabo, já ouviu a água de quiabo? Sim, Eles podem até ter algum efeito, então, dependendo da pessoa, pode ajudar a mínimo, reduzir uma mínimo, glicemia. mínimo, Mas não pode mínimo. substituir, em hipótese alguma, o De tratamento jeito médico. nenhum. Que combina tudo que eu falei. A Uhum. medicação, a atitude do paciente, mudança de hábitos na alimentação, ou pelo menos melhora dos hábitos, que a nossa nutricionista Fernanda sabe, não é fácil modificar hábitos, né? A mudança do estilo de vida é o que a gente fica toda hora batendo a mesma tecla com o paciente, porque é um hábito e precisa ser alterado. A atividade física, que é fundamental, eles vivem falando que não tem tempo de fazer atividade física, mas é uma questão de racionalização de horários, não é verdade? Então, esse conjunto todo de situações associado à medicação, e aí essa medicação depende do grau de diabetes, né? Depende muito do índice de massa corpórea dessa pessoa, né? Porque diabetes e peso caminham de mãos dadas. Quanto mais obesa a pessoa está, maior a necessidade de medicamentos. Quanto mais ela perde peso e faz atividade física, mais fácil de controlar essa diabetes e menos medicação ele necessita. Aí daqui a pouco eu vou falar então sobre as pesquisas, sobre o progresso desses pacientes que tomavam uma quantidade grande de medicamentos e à medida que perde peso, e os medicamentos modernos ajudam nisso, a diabetes cai vertiginosamente, é muito mais fácil o tratamento com menos medicamentos. Perfeito. Então, para a gente fechar essa fake Tá? news, não é porque é natural que vai ser bom para o tratamento do diabetes. E pode ser prejudicial? Pode Não, é atrapalhar? ao contrário, né? Não é que pode ser bom. Na maioria das pessoas não faz efeito nenhum, e aquele paciente que persiste no uso disso, ele vai manter uma diabetes continuamente elevada, alterada, e, consequentemente, estará sujeita no futuro às comorbidades da doença. Perfeito. Fake news nova aqui na nossa série, né, Fernanda? O Sim. Dr. Márcio já trouxe uma aqui que vai entrar no nosso livro, As 100 Maiores Mentiras que já te contaram sobre diabetes. E essa está muito relacionada à sua área, né, da Nossa, alimentação. demais. Eu escuto. E aí é outra coisa também que a gente tem que ficar todo momento falando, o paciente que às vezes ele entende, ele tem essa informação e fala assim, então é natural, eu vou tomar. E muitas das vezes acaba não tomando remédio, né, doutor? Isso. Opta pelo natural, porque é melhor, porque vai ter menos efeito colateral, enfim. E aí é o trabalho de formiguinha, de informar que não é bem assim, que é necessário tomar a medicação prescrita pelo médico. E os riscos também a gente informa, né? Perfeito. Então, olha, gente, fuja dessa fake news categoricamente. Só para terminar, né? Pois não. Nós temos uma personalidade média que a gente nós procuramos coisas diferentes, né? Então a pessoa se deixa levar por essa atração, aspas, de uma coisa diferente que vai dar resultado,
que normalmente acaba sendo péssimo e a pessoa só perde com isso. Perfeito. Doutor, o senhor é da área da pesquisa clínica. A Isso, gente quer entender o que que é uma pesquisa clínica. Eu sei que sem a pesquisa clínica a gente não tem avanço, né? verdade. Não tem uma medicina que vai melhorar cada vez mais a qualidade de vida da pessoa, em busca até da cura, né? O Instituto, o ISPEN, que o senhor fundou, tem cerca de 13 anos, estou correta nessa 13 para informação? 14 13 anos. para 14 anos. Nós somos pioneiros na pesquisa clínica no Vale do Paraíba, com muita honra e com muita disposição. Que orgulho pra gente, né? Eu fico, ó, meu coração fica feliz, como Amém. Taubatiana, Estamos todos juntos como aqui vizinha, agregados né? no Vale do Sim. Paraíba, né? O nosso Vale do Paraíba é fantástico, tem tanta Também mente acho. brilhante, Também tantos acho. talentos, né? Doutor, o que que é uma pesquisa clínica? Quais são as fases dela, Aham. e como que funciona, né? Vamos primeiro falar um pouco do ISPEM. O que significa essa sigla ISPEM? É Instituto São José dos Campos em Pesquisas Médicas. O ISPEM foi fundado pela minha pessoa há 13, 14 anos atrás, com o intuito, com a intenção de colaborar junto à indústria farmacêutica, que formula novos medicamentos, em colaborar para o lançamento desses medicamentos. Não existe medicamento no mundo que não seja obrigatório a pesquisa médica. Por quê? Aquele medicamento ele vai se revelar eficiente através do uso do paciente e nós acompanharmos de perto a evolução de sua saúde e de sua diabetes, ou de seu colesterol, ou de algum evento cardiovascular, através do uso dessa medicação e essa evolução. Uhum. E quais são as fases, né? Porque primeiro a indústria fala com o instituto, com vários centros no Isso, Brasil e no mundo, né? Não é só isso, feito em isso, um lugar apenas. isso. E aí tem uma quantidade de voluntários que precisam ser, de pacientes que precisam ser acompanhados. Quanto tempo leva uma pesquisa? Conta um pouquinho dessa jornada. O Tá. medicamento começar a ser estudado até ele Tá. chegar à aprovação. Antes de mais nada, a pesquisa médica ela é muito séria, ela é muito rigorosa, eles exigem bastante da gente. Eu acho que eles têm total razão, né? E deixando bem claro, as nossas atitudes aqui na pesquisa médica são feitas, administradas e cobradas da mesma maneira de qualquer outro país, seja na Argentina, seja no Chile, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja na Rússia e assim sucessivamente, né? Então não tem aquela que vamos dar o jeitinho brasileiro, vamos fazer de uma maneira diferente. Não, é aquilo e acabou, né? A pesquisa médica ela começa da fase 1 e vai até a fase 5. Normalmente o acompanhamento do medicamento no paciente inicia-se na fase 3, que é a mais comum. Fase 3 ou na fase 4, que é onde nós selecionamos o paciente e, dependendo do estudo, esse acompanhamento ele pode durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, até 10 anos, né? E a média é 3, 4 anos, né? Onde ela não só é feita no nosso instituto, no ISPEM, como ela vai estar sendo feita em paralelo em todos os centros de pesquisa do mundo. Isso é importante porque a gente tem aspectos culturais, sociais, né? Quer dizer, Sim. as populações mudam, né? Perfeitamente. Então, avaliar, por exemplo, o Brasil, que tem uma diversidade, né? Sim. De pessoas, né? Muito, muito grande, é interessante observar os resultados daqui, comparar com lá. E é esses resultados que vão para a bula, por exemplo, Sim, do medicamento, né? Exatamente. A pesquisa médica, ela é muito grata, porque além dela beneficiar o rol dos pacientes com medicamentos novos, modernos, seguros, durante aquela pesquisa, nós temos muito como ajudar o paciente.
Então, lá no meu instituto, eu atendo dezenas de pacientes que vêm do SUS, com tratamentos nem sempre adequados, porque o SUS tem uma limitação de insulinas, de medicamentos, infelizmente já ultrapassados, aonde não se modifica aquela medicação por uma questão financeira de governo, de município. E aí esses pacientes, eles chegam com a diabetes muito mal controladas. E muitos deles, infelizmente, já com problemas decorrentes da diabetes mal controlada, às vezes na visão, às vezes no rim. Muitos deles já infartaram, já tiveram derrame ou acidente vascular cerebral, né, decorrentes do mau controle. E nós fazemos um acompanhamento de perto nesse paciente. Eu e a minha equipe. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. E tenho também outros médicos que trabalham comigo. E essa pessoa, ela tem um tratamento diferenciado conosco. O tratamento que nós damos lá é até melhor do que um paciente que vai passar particular. Porque, além de tudo que a gente oferece, existe o carinho da equipe também, né? Então, a pessoa chega no nosso centro, ela passa por uma consulta comigo, colhe sangue no nosso instituto. Esse sangue ele é mandado para um laboratório central nos Estados Unidos. Uma vez, o resultado depois vem via internet. E aí, uma vez o paciente selecionado, ele entra no estudo. Você quer que eu vá em frente e falo disso? Quero, e eu quero fazer até um adendo, porque tem muitas pessoas que ainda podem ter aquela ideia de que, não vou participar de pesquisa, não vou ser cobaia. Ainda existe? O senhor ainda ouve as pessoas falarem Sim, isso? sim. Isso é um mito também, né? Isso é uma fake Verdade, news. verdade. Porque a pessoa, quando vai participar de uma pesquisa, ela vai ser bem esclarecida das etapas, dos riscos que podem acontecer, do que ela vai receber. E ela não é obrigada a ficar até o final, né, doutor? Então, se fosse cobaia, seria completamente diferente, né? Eu ouço bastante isso. Por isso a gente chama o paciente, antes de mais nada, para uma entrevista. A gente mostra, ele recebe um termo para ele ler, né? Chama-se termo consentido, onde esclarece tudo sobre essa pesquisa, sobre como a medicação funciona, como nós vamos atuar, os possíveis efeitos colaterais, o acompanhamento que vai ter de perto. A pessoa, eu disponibilizo para ela o meu celular pessoal, onde vai estar à disposição dela 24 horas por dia, né? Toda a nossa equipe ali engajada com essa pessoa, né? E como você bem colocou, a pessoa ela entra no estudo, mas ela pode sair a hora que quiser, caso ela queira. Não é a experiência que a gente tem. A experiência que a gente tem é totalmente diferente. Cara, ela está tão acompanhada que ela quer continuar. Eu vou dar um exemplo de um paciente clássico da pesquisa. Esse paciente, coincidentemente, ele mora na mesma rua do instituto, garçom, diabético, tomava insulina NPH 2 vezes por dia, insulina regular 4 vezes por dia. A diabetes sempre alta, sempre alta, sempre alta. Entrou num dos nossos estudos, onde ele recebe uma medicação semanal subcutânea, que depois, se tiver oportunidade, eu vou falar sobre isso. E ele perdeu muito peso, a diabetes dele foi melhorando muito, e hoje ele não toma mais nada de insulina. Ele toma apenas uma injeção semanal. Ontem eu atendi uma paciente que não mora em São José, ela mora em Santa Rita do Sapucaí, alguma coisa assim. Uma cidade 1 hora de São José. É Vale do Paraíba. Também. Sim, Vale do Paraíba. E ela ficou emocionada no consultório, tá? E o que a gente mais escuta do paciente, quando ele vê que está terminando o estudo, ele não quer ir embora. É pedindo para entrar em outro estudo. Ele quer continuar. Ele quer entrar em outro estudo, porque, puxa vida. Ele foi tão bem acompanhado, deu resultado, né? E o mais importante, além de
tudo isso é tudo gratuito. Ele não Ah, gasta um tostão, perfeito. tá? Pelo que eu entendi, aqui no Brasil são voluntários para pesquisa. A gente não, os voluntários não recebem dinheiro para participar da pesquisa, mas eles recebem todos o tratamento completo, né? Todo o tratamento completo, não paga consulta, não paga medicação, não paga nenhum exame laboratorial e ele também recebe uma verba para tomar um café da manhã, para também para sua condução, Uma ajuda de custo dependendo, mesmo. ajuda de custo. Dependendo do local que ele mora, ele recebe um valor maior para poder cobrir aquilo lá. Nós temos pacientes de todo o Vale do Paraíba, do litoral norte, né? Temos pacientes de Cruzeiro, que é mais longe, tem pacientes de Arujá, de Mogi das Cruzes, que nós custeamos essa vinda deles sem custo nenhum para eles. Isso é muito importante falar, né? Porque se ele é todo acompanhado, recebe esse tratamento e tem a equipe inteira à disposição, porque é importante saber tudo o que está acontecendo, né? Então, uma mudança na rotina, um efeito, isso. Tá? E aí, a gente falando dessa maneira, quem está nos ouvindo deve pensar assim: ah, esse cara está escondendo alguma coisa, esse doutor está escondendo alguma coisa, ou tem o fake news, ou tem alguma maracutaia. Como que ele está oferecendo tudo isso? Da onde vem isso? E eu posso dizer claramente: quem custeia tudo isso é a indústria farmacêutica, porque ela também tem seu interesse que depois ela vai lançar o produto com um preço X, e as pessoas depois vão compensar ao longo dos anos comprando o produto dela para pagar aquela pesquisa onde a indústria farmacêutica, através de tudo que nós estamos falando, ela gasta uma montanha de dinheiro. Então ela tem que ter uma compensação depois, mas é ela que custeia tudo isso. É super importante falar também que o Instituto trabalha com termos éticos também, né? Então, assim, o trabalho que é feito nos centros de pesquisa é necessário para que o medicamento chegue. Não tem como colocar o medicamento na farmácia se não passar por tudo isso. Exatamente. E eu digo assim, muitos colegas médicos das várias especialidades, em confiança ao SPEM, e dependendo da patologia, eles mesmos encaminham para nós, que continua sob acompanhamento do próprio médico, mas ele também está na pesquisa, onde há uma melhora significativa da clínica desse paciente. O paciente fica sabendo se ele está tomando o medicamento que está em estudo, é um placebo? Como é que é feita essa divisão dos grupos, né? Olha, existem vários estudos diferentes. Dependendo do estudo, não tem placebo. Às vezes é uma droga comparadora com aquele medicamento que eles Já vão tem no lançar mercado. versus insulina, tá? Então nem sempre é placebo, né? Nós procuramos quando o comparador é placebo e, por exemplo, é um tratamento para diabetes, nós procuramos dar assistência para esse paciente se a gente vê que possivelmente o paciente estará usando placebo, e para quem não sabe, o placebo é uma substância de efeito neutro, né? Que então não ajudaria no controle da diabetes. Então, eu acompanhando esse paciente com a evolução dos exames dele, a gente então prescreve medicamentos, outros, para que a diabetes fique bem controlada. Doutor, eu quero ver algumas fotos do Instituto. Vamos lá para a gente Vamos, conhecer? A gente está vai ser um falando tanto prazer. aqui das pesquisas do Instituto. E o que eu mais gostei, já vou te falar, viu? O que eu mais gostei é que tem uma cara de lar lá, né? Parece uma casa, tem uma. Todo mundo gosta. Então, Ela para a gente é deve se muito. sentir em casa. O Renan já colocou aqui pra gente. Quem é essa pessoa aqui, doutor? Todo elegante aí na Muito frente. obrigado, muito Doutor obrigado. Márcio. Olha o sorriso, gente. Muito feliz. Sempre muito feliz. Que satisfação poder fundar um instituto no Vale do Paraíba e proporcionar essa mudança na vida de muitas pessoas. Então, eu adoro falar a palavra corrente do bem, né? Que isso está um pouco em falta no nosso país hoje em dia, né? Mas eu acho que a gente faz o bem e recebe o bem, né?
Eu acho que tem que ser isso, tem que ser um exemplo. E o SPEN está sempre atrás da corrente do bem. Olha o nosso slogan, a valor da A vida. valor da vida. Tem preço maior? Pois é. Né? Mensurar isso, né? Próxima imagem aqui, próxima foto. Olha só, gente, o lar das pessoas que são acompanhadas. Fica na Vila Ema, né? Em São Vila José Ema, dos na Campos. Rua Santa Luzia, 56. A gente vai deixar o site, o telefone, o endereço aqui na descrição do vídeo. Avante, Renan. A equipe. Essa é a minha equipe, das meninas que trabalham comigo. Bendito fruto, hein? Das mulheres, doutor. Olha que equipe boa. Elas fazem a recepção, são profissionais de saúde ou os profissionais de Todas saúde? profissionais de saúde. Todos da área da saúde. Essa primeira aqui é a minha secretária, a Rosângela. Essas duas são minhas Rosângela, secretárias. as duas. As outras são farmacêuticas, ou enfermeiras, ou biomédicas. Que legal. Muito simpática todas. Eu conversei com a E Sabrina essa e é com a a doutora Jaqueline. Fernanda, que é dermatologista. Dermatologista. Que perfeito. trabalha conosco também. Próxima foto. Vai conhecer um pouquinho dos espaços, né? Aqui é a recepção, doutor? E isso é a nossa sala de espera. Aqui tem um Uma das consultório. salas. Essa é a minha sala de atendimento. Foto do doutor. Aí a nossa farmácia, onde fica, aqui estão os medicamentos da pesquisa, né? Essa é uma sala que fica trancada, é obrigatório isso, e as geladeiras são geladeiras específicas, pode ver que são geladeiras que não dispomos no mercado, pode ver o nome em cima, Indrel, que tem uma temperatura onde existe uma exigência desse valor de temperatura e que fica trancada também. Perfeito. Próxima, Renan. Aí também a sala da farmácia, os medicamentos. Aqui nós guardamos as pastas, que ficam todas trancadas também, as pastas dos pacientes. Sim, os documentos, o histórico deles. Essa foto eu achei linda, a equipe trabalhando ali, concentrada, né? Isso, Então, da analisando coleta os de exames. sangue, exatamente. Perfeito. Volta só uma, Renan, por favor. Essa sala aqui do lado. Essa sala é uma sala de coleta também. Coleta, tá. Coleta e aqui a realização dos exames e colocar devidamente para então poder ir para Guarulhos e de Guarulhos pega o avião, vai para o laboratório central nos Estados Unidos. Os exames não são feitos no Brasil. São feitos nos Estados Unidos. Por que são lá? Porque lá nos Estados Unidos concentra o sangue de todos os centros de pesquisa do mundo. Então, eles escolheram um laboratório e, então, por isso que nós fazemos isso e isso é enviado para lá, assim como todos os demais centros de pesquisa do mundo. Próximo. A fachada com a equipe, uma parte da equipe, uma né? parte da equipe. Que orgulho, doutor. Quantos pacientes já passaram por lá? Quantas pessoas já foram? Olha, eu perdi a conta, mas eu acredito que nós já atendemos mais de 1.000 pacientes. Mais de 1.000 pacientes. Com certeza. E do Vale do Paraíba, o senhor recebe de outros estados, outras cidades? A maioria, a grande maioria é do estado de São Paulo. Às vezes cidades mais distantes, como eu coloquei. Às vezes Arujá, Mogi das Cruzes, Cruzeiro, Ubatuba, às vezes até de Angra dos Reis também. Mas a maioria aqui é da nossa região. Tá. E, doutor, como que o paciente chega até vocês? É pela indicação dos médicos? Como que é essa captação de voluntários? Bom, normalmente, quando surge um estudo novo, existe o que nós chamamos de critérios de inclusão para o paciente poder entrar. Então, eu converso com boa parte dos colegas da nossa região e coloco para eles, olha, é o paciente dessa idade até essa idade, ele tem que ter determinada patologia, como diabetes, ou colesterol alterado, ou hipertensão, ou obesidade, ou algum problema pulmonar, porque não é só na área de endocrinologia e metabologia que nós atuamos. Nós atuamos na área de pneumologia, de dermatologia, da cardiologia, né?
da alergia. Legal, bem né? amplo mesmo. É bem amplo, Que legal. bem amplo. Né? Mas uma pessoa que está nos assistindo, por exemplo, e quiser entrar em contato com o Isso. Instituto, também é uma via. Excelente, Tá. né? Vai ser colocado aqui, né? Sim, a gente vai deixar na descrição O aqui nosso do vídeo. telefone, fiquem à vontade para ligar, serão muito bem atendidos e não, assim, existe uma breve conversa onde nós pegamos o nome da pessoa, o contato da pessoa, a sua patologia e ou nós chamamos a pessoa ou depois, dependendo da patologia, nós podemos chamá-la. Quem está assistindo e tiver interesse em participar de uma pesquisa clínica, entre em contato. Mesmo que no Perfeitamente. momento não tenha um Exatamente. estudo em andamento no perfil dela, ela fica no cadastro. Ela vai ficar num banco de dados disponível nosso. Legal, olha que importante isso, né? Então, assim, você já tirou da cabeça que não é cobaia. A gente precisa de você para a medicina avançar. E você vai ser beneficiado. Você vai ter vários benefícios, como o acompanhamento médico. Aqui no livro 100 anos de insulina, eu tenho um capítulo que eu falo sobre pesquisa, porque eu conversei com várias pessoas que, né, fizeram parte de pesquisa para o avanço da insulina. E a pessoa falou exatamente isso. Quando terminou, foi um momento muito triste da minha vida, porque ela queria continuar. E até esse medicamento chegar no mercado, né, doutor? Então ela fica esperando aquela sensação de poder ter os mesmos benefícios. E tem um outro problema também, né? A pessoa... Tudo que é bom a gente se acostuma rápido, né? Mas não quer voltar, né? Não quer ser diferente. E o que acontece é que a pessoa... Ela tem toda a mordomia do nosso acompanhamento, recebe tudo gratuitamente e terminou o estudo, infelizmente, a pessoa tem que começar a adquirir. Existem casos que a gente solicita à indústria farmacêutica para continuar dando aquela medicação gratuitamente, mas não é o usual. Para ela não retroceder. E aí a pessoa tem que começar a comprar a medicação. Talvez se a gente fosse pensar em uma das coisas não tão boas da pesquisa, seria essa, que ela termina, né? O bom, Verdade. ela termina, é bom, porque daí esse medicamento vai chegar no futuro para a sociedade, para a população maior, mas quem está participando deixa de participar da pesquisa. É verdade. Tá. Doutor, hoje quantos estudos estão em andamento? Eu sei que o senhor não pode entrar nos detalhes do estudo, tudo bem. né? Mas quantos? Hoje nós estamos com 10 estudos 10? simultâneos e vamos iniciar mais 4. Né? Inclusive, nós temos um assim de curta duração, que está aberta às vagas, que é de gripe. Tá? É onde a pessoa vai lá conosco e é uma medicação antitérmica, analgésica, que melhora a respiração, que tem o nosso acompanhamento, faz exame de sangue, faz eletro no início e no final. Também ela recebe lá uma ajuda financeira por ter ido ao centro. E fazemos acompanhamento. Esse estudo de gripe, que está aberto no momento, em fase de receber... dura 7 dias. Né? Olha, bem bem rapidinho. E nesse caso não precisa ter diabetes? Não precisa. Então, apenas está gripado. Apenas então somente. Pode ser diabético ou não diabético, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser alto, pode ser baixo. Não, basta estar gripado. Faixa etária tem? Criança? Tem faixa etária, dos 18 até os 65 anos. Mas tem estudos que também precisa de crianças, precisa de adultos. Isso, esse é um estudo que eu estou colocando como exemplo. Né? Nós temos um outro estudo que está aberto hoje, que é para que esse estudo é um estudo excelente para quem tem problema na função do rim. Então, se a pessoa está com a função renal já um pouco alterada, é uma medicação excepcional, é uma injeção subcutânea, semanal, de novo, sob o meu acompanhamento de perto, e os resultados são muito positivos. Que pode ser diabético, pode não ser diabético, pode ter algum problema de coração ou não, que a gente faz esse acompanhamento. Basta ligar lá no SPEM e então a gente explica direitinho para a pessoa. Então já fica aí, né, sugestão para você que está nos acompanhando. Compartilha esse link com outras pessoas. Se tiver esse perfil que é, bastante amplo, né? Será muito bem-vindo.
pode ir lá participar. Doutor, dá exemplos para gente de algum medicamento que agora já está no mercado e que passou lá pelo estudo do Vamos lá, eu vou falar uma coisa que dá muito tititi para todo mundo, que são as injeçõezinhas, né? Que todo mundo agora está na moda, emagrecer. Quem que não conhece o Ozempic, É né? o hype do momento, Na né? verdade, que é uma substância chamada semaglutida. Nós estudamos essa medicação, foram 7 anos de estudo antes do lançamento do Ozempic. Então, isso que vocês veem o sucesso do seu parente, do seu vizinho ou com você mesmo, os nossos pacientes receberam isso sob nosso acompanhamento gratuitamente. Olha que Tá? coisa, é tão bom ouvir isso, que o Vale do Paraíba fez parte da Verdade. história do tratamento Verdade. do Amém. diabetes. Amém. Né? Que é uma medicação hoje muito usada, muito falada. E agora chegou uma outra, né, doutor? Que se o senhor puder falar também. Claro, com muito prazer. Notícia Hoje, quentíssima. Quentíssima. Medicamento lançado há 20 dias atrás, que já está disponível nas farmácias, mas só é vendido sob receituário médico, que é uma substância chamada tirzepatida, que é o Mounjaro, sucesso absoluto, mais eficiente do que o Ozempic, baixíssimos efeitos colaterais, são efeitos colaterais bobinhos, a maioria nada sente com ele, mas quando sente é apenas queixa digestiva, uma cólica abdominal, uma náusea, às vezes soltar um pouquinho, prender o intestino, que à medida que for tomando a injeção, que é subcutânea, semanal, muito fácil de aplicar, esses efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais vão desaparecendo. E o efeito do medicamento é fantástico. Ele, primeiro, ajuda muito a perder peso. Com isso, ajuda a controlar a diabetes, ajuda na hipertensão arterial, ajuda naquele paciente que tem um colesterol e triglicérides elevado, ajuda na gordura do fígado, que hoje é muito comum ter gordura no fígado pelo excesso de peso, melhora a condição física da pessoa no seu dia a dia, a pessoa se sente muito melhor, né? A pessoa tem um rendimento melhor no dia a dia. Então, é uma medicação que realmente, ela, a meu ver, ela é revolucionária. E nós fizemos parte disso. 7 anos pesquisando antes de ser lançado. Olha, o doutor não vai falar, mas eu vou. O doutor foi um dos pesquisadores aí, né, dentre tantos, e recentemente houve um lançamento do medicamento para a comunidade médica, né? Vários médicos foram lá, se reuniram. 1.500 médicos. 1.500 médicos, olha que incrível. Endocrinologistas, entre várias outros. Várias áreas. E o nosso Vale muito bem representado, e o doutor foi um dos homenageados lá, né? Amém. Doutor, qual que é a emoção, a sensação de fazer parte do futuro da medicina, né? O senhor está construindo, ajudando a pavimentar e rumo aí a melhoras absurdas na qualidade de vida das pessoas. Eu fico muito feliz porque, de novo, eu vou falar, estamos dentro de um círculo virtuoso, né? Onde, além de beneficiarmos o paciente quando está conosco na pesquisa, nós estamos, sobretudo, ajudando, como você já colocou, esses milhões de diabéticos que temos no Brasil e no mundo. Na verdade, a diabetes hoje é considerada uma pandemia, né? Ou seja, epidemia em todos os países. E nós estamos num caminho certo para ajudar esses pacientes a ter um melhor controle da diabetes, aonde eles vão melhorar muito a qualidade de vida deles e vão ter uma longevidade de sua vida, né? Isso tudo não tem preço, não é verdade? Nossa, não tem... É muito bom. Doutor, só para a gente fechar esse ciclo da pesquisa, eu estava aqui pensando, os resultados, eles são sempre disponibilizados para o público, Sim. seja quando atinge bons resultados, como é o caso da tirzepatida, da semaglutida, e quando não dá o resultado esperado, também é publicado? A melhor maneira de poder avaliar isso aí é a bula do medicamento. Porque a pessoa vai ler aquela bula, ali está esclarecendo como a medicação age,
para que ela está sendo indicada e os possíveis efeitos colaterais. A bula diz tudo. No entanto, se a pessoa quiser uma coisa mais apurada, assim, mais profunda, ela entra no site daquele laboratório com o nome daquela substância que tem tudo lá. Eu fico imaginando o tanto de pesquisa que é feita até a gente conseguir ter um medicamento novo no mercado. Assim, movimenta muita gente por trás disso, né? É muito trabalho, um longo tempo de pesquisa. Vários anos. Então a gente tem que comemorar quando chega um É medicamento verdade, novo, né? é verdade. E tem um detalhe, né? Que aí até então não tínhamos falado. Às vezes, por uma questão técnica, operacional, ou dependendo, como eu falei, não só eu, como todos os centros de pesquisa acompanham de perto esses pacientes, às vezes a pesquisa tem que ser interrompida. Não é todos os medicamentos que chegam à farmácia para beneficiar o paciente. E aí, a indústria farmacêutica, ela tem que... É responsabilidade dela o gasto que ela teve e o possível prejuízo. Ela amarga esse Exatamente. prejuízo. Então, isso que é muito importante, porque a gente vê o resultado do medicamento ali na farmácia e não se dá conta do tanto de investimento que foi feito, financeiro, de tempo, de esperança, né? Tem muita coisa envolvida. Muitas vezes a pessoa que começou a pesquisa nem está mais aqui, né? E tem mais, sabe? Com extrema seriedade, com acompanhamento de perto, né? Assim, lá no meu centro de pesquisas, o que eu vejo é que o paciente adora ir lá na consulta, porque a gente trata bem, conversa, às vezes fala até da família também. Fala quase um amigo, né? Porque tem pesquisa de com 7 anos, certeza, gente. né? Né? E a pessoa, ela vê como ela chegou e, passado algum tempo, como ela está. Né? Mudança. Ainda que receba o placebo, nós damos essa assistência também, gratuitamente, não há nenhum custo para isso, para também controlar a patologia, caso a gente note que a pessoa possa estar com o placebo. Então, de qualquer maneira, ela é beneficiada. Sim, e ela vai recebendo informação, que aí combate essas fake news que a gente começou na entrevista. Doutor, parabéns por esse trabalho. Fico muito feliz de saber que no Vale do Paraíba temos um instituto de pesquisa que leva o nosso nome à frente também, está por trás desses medicamentos que chegam à população. E parabenizar o senhor pela dedicação na área, né? Amém. Eu sempre digo, quem acompanha o Momento Diabetes já está cansado de ouvir esse meu discurso, que eu sou jornalista da área de saúde porque lá atrás um médico me deu informação com muita atenção. Se para o paciente é importante essa acolhida, para a gente que é da área de comunicação também é importante que o médico seja transparente na informação, que ele também abaixe para poder dar a informação básica. O doutor aqui tem mais de 40 anos na área e ele se dispõe a falar sobre detalhes tão básicos. Totalmente. O paciente tem que ter segurança, ele tem direito a perguntar e ouvir todas e quaisquer dúvidas dele, e isso não é mérito, é uma obrigação nossa. Perfeito, que bom que o senhor tem essa lucidez, mesmo depois de 40 anos, de que a gente precisa da informação ali na raiz, né? Vivência. O valor à vida, né? O valor da vida, né? Eu insisto, entre em contato conosco, vocês não vão se arrepender, nós certamente poderemos ajudá-lo. Estou empenhando a minha palavra como médico endocrinologista, formado há 41 anos, e certamente nós poderemos ajudá-los, tá? Seja em qualquer patologia, seja na parte cardiológica, na parte de metabologia, da diabetes, da hipertensão, da parte pulmonar, da parte dermatológica. Conte conosco. Olha, o doutor já fechou nosso episódio com esse convite e entra aqui na descrição do vídeo, vai ter o site, o endereço, o telefone, entre em contato. Vamos ajudar o futuro da medicina, mas com resultados neste momento, no presente. Doutor, muito obrigada por se dispor a vir de São José dos Campos para Taubaté, conceder essa entrevista e compartilhar um pouquinho da sua jornada. Eu que agradeço a você, Letícia, a você, Renan, e a você, Fernanda, porque vocês estão fazendo uma coisa imprescindível, que é melhorar a saúde das pessoas e a qualidade de vida. E, de novo, eu repito, isso não tem preço.
A gente é um prazer encontrar parceiros como o senhor, doutor. Espero que você tenha gostado. Compartilha esse link, curte aqui, ajuda a gente a mostrar para o YouTube que nós somos relevantes para que a informação confiável sobre diabetes e outras condições de saúde pode chegar a mais pessoas. Espero você no próximo episódio da série Show Fake News. Até lá!